Vamos falar um pouco sobre fé. Amém? Hebreus 11, 6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, pode ser que algumas pessoas que estão aqui presentes tenham, às vezes, uma interpretação meio que errada desse texto. Deus, Ele não fez todas as coisas para agradar-nos, para nós agradarmos Ele. Ele não fez tudo para a gente agradar Ele. Pelo contrário, Ele fez para termos uma relação agradável com Ele. Porque uma relação agradável com Deus é justamente a fé. E quando estamos numa relação agradável com Deus, nossos pensamentos, entre aspas, estão alinhados. A vontade dele está alinhada com a minha. Eu acabo não me frustrando. Por isso que isso é a fé. E porque a fé é formalizada pela relação, né? A fé é uma relação. Sem fé não é trabalhoso, não é difícil, não é complicado, é impossível agradar a Deus. Amém? Nossos desejos do coração, como eu mencionei agora há pouco, eles só serão realizados no dia que tivermos em conformidade com a palavra de Deus. Porque às vezes estamos vivendo meio que numa crença em vez de numa fé. E não tem nada a ver crença com fé. Eu vou explicar um pouquinho para os irmãos aqui. Em João 15,17 diz o seguinte: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre fé e crença. Acreditar não é fé. Acreditar não é fé. Temos que ter cuidado para não colocar nossas crenças no lugar de fé. Desculpa o que eu vou falar aqui, mas espero que vocês tenham maturidade. Satanás foi um crente sincero, porque pelo trabalho que ele fez com Deus, ele achou que iria receber o reconhecimento desejado. E não foi isso que aconteceu. Por isso ele é tão enganador e fazendo as pessoas ficar mais crentes das suas crenças. E o elemento crucial da fé, igreja, ele é a relação e não a admiração. Isso é o relacionamento, é o fundamento crucial da fé. Porque a fé não são as conclusões tiradas a partir das minhas expectativas que tenho de Deus. E sim, nesse sentido, ele vai desapontar todas as nossas expectativas. Porque temos que sermos desapontados de todas as nossas crenças para darmos lugar à fé. Porque às vezes a gente está tão crente e está colocando a crença no lugar da fé. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe? Temos que ser... nossas crenças têm que dar lugar à fé. O exemplo que tivemos na história foi Cristo. Porque Cristo, o que ele fez com os discípulos? Ele foi desapontando. Os discípulos eram crentes sinceros. Ele foi desapontando até o quê? Eles acharem que estava crendo no Messias errado. Como os fariseus tinham uma expectativa de Cristo, que ele vinha como quebrando tudo. Não. E Jesus estava fazendo aquilo com os discípulos justamente para fortificar a fé deles. E isso ele faz com nós também. Às vezes nós nos frustramos, porque às vezes a gente quer uma coisa e Deus não atende, só que a vontade dele não é a nossa. Por isso que temos que estar em fé, e fé é um relacionamento, sabe? Às vezes queremos que as experiências que satisfaçam nossas carências, a partir das nossas expectativas que geramos de Deus, como observamos. Vou falar um exemplo meu aqui. Eu trabalhava numa empresa onde eu tinha um relacionamento muito próximo com o meu patrão, vamos dizer assim. E eu ia na casa dele, e ele pedia para fazer um negócio para mim, para ele, e eu ia com todo o coração. E eu fui criando expectativas
achando que eu já estava o segundo patrão, eu já era o segundo dono da loja. E o que aconteceu no final? Frustração. Porque se eu tivesse fé, ele ia fazer o que eu desejava que ele fizesse ou não, mesmo sem expectativa. Mas eu criei tanta expectativa que acabei me frustrando, que não saiu do jeito que eu planejei. E com Deus é a mesma coisa. Por isso que às vezes a gente é crente nas nossas crenças, e a gente tem que tirar as nossas crenças para darmos lugar à fé, sabe? O fundamento da fé é aquele que inspira e não na pessoa que acredita. Fé é aquilo que é revelado a partir dele em nós, e não de nós, na verdade. E acreditar, no latim traduzido, acreditar significa dar crédito a. Então quer dizer, quando eu acredito, eu que estou dando crédito para ele. Quem sou eu? Então a fé é aquilo que é revelado a partir dele em nós. Amém? Todo crente, não crente igual nós, estou falando uma pessoa que tem muita crença, quer uma experiência de poder. Todo crente quer uma experiência de poder. Mas a pessoa que tem fé quer ter o conhecimento da vontade. Quando a gente está agoniado, sabe? O que a gente pede? Uma experiência de poder que nos poupe? Ou uma revelação da vontade que nos sustenta? E aí? Cristo, na cruz, nos últimos instantes, ele pediu o quê? Uma experiência de poder do Pai, para arrebentar a cruz? Ou ele pediu que a vontade fosse feita? Sabe? Muitas vezes, tem pessoas que se afastam da igreja e falar é uma coisa, que saiu por causa das lutas. As lutas foram grandes, pastor. As lutas foram muitas. Só que Deus deixa bem claro em 1 Coríntios 10:13 que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixar tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, se você um dia escutar que o Evangelho vai te poupar, corra que é o diabo falando com você. Porque o Evangelho não nos poupa, ele nos sustenta. Amém? Então nós somos um ponto de luz. Aonde nossos pés são plantados, nós somos um ponto de luz. No seu trabalho, na sua casa, na rua. Então entenda, nós somos uma orientação para as pessoas que estão perdidas. Nós somos um ponto de orientação. Por mais que você está no meio do caos, você está numa empresa onde você fala assim, meu patrão é chato. Entenda, Deus colocou você naquela empresa, dentro daquela empresa, para você ser o ponto dele lá dentro. Então se Deus tiver que falar com alguém dentro daquela empresa, vai ser a partir de você. E não adianta você reclamar assim, Deus, que patrão chato, me persegue. Porque se Deus tiver que revelar alguma coisa e falar com o seu patrão, alguma coisa também, seu patrão falar, também é um crente que você colocou aqui dentro. Então, vigia. Nós somos o ponto de luz, independente de onde nós estivermos. E isso é a diferença de fé e crença, que não deixamos, igreja, que a crença consuma o lugar da fé. Que nesse momento de oração, nós nos ajoelhamos e pedimos para Deus um relacionamento sincero, e não uma crença sincera, para não cobrir a nossa fé. Amém? Amém. Essa foi a palavra que Deus nos Glória a Deus. falar para a igreja. Espero que todos tenham compreendido. Vamos dobrar nossos joelhos e nos relacionar com Deus. Amém? Amém. Deus abençoe.